Muito bem. Olá, queridos do oitavo, tudo bem? Essa vai ser a nossa videoaula de apresentação e revisão, já uma espécie de revisão, né? Sobre o capítulo 5, que por conta do calendário ficou um pouquinho imprensado e eu acredito que através dessa videoaula vai ficar de forma para ajudar vocês, para complementar e aprofundar melhor o assunto, né? Independente das turmas que vocês estão, tudo bem? Então, nós estamos começando a nossa revisão no capítulo 5, né? Se vocês já quiserem fazer o acompanhamento até com o módulo, se acharem necessário, né? Nós estamos já na página 83 do capítulo 5, tudo bem? Então, esse capítulo 5, que fala sobre a Revolução Francesa, ele ainda está dentro daquele contexto que nós vemos estudando desde o começo do ano, como eu já falei diversas vezes para vocês, né? O tema iluminismo, o tema sobre o liberalismo, o tema que fala sobre as revoluções burguesas, elas ainda estão se repetindo, porque como a gente já debateu em sala, o mundo está numa transformação profunda nesse momento. Entre metade dos anos de 1600 e até o fim dos anos de 1700, nós temos um novo fenômeno histórico acontecendo no mundo, que vai ser, né, as revoluções burguesas, que é o momento da decadência daquele modelo feudal, daquele modelo, né, ou como a gente pode ver chamar também de antigo regime, onde o poder estava concentrado na mão do rei. Naquela ideia que a gente viu na Revolução Inglesa, por exemplo, que é a ideia da teoria do direito divino. Né? Então, tanto na Inglaterra, como a gente já estudou, capítulo 1, como na Revolução Americana, ou Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Enfim, a gente pode chamar a independência dos Estados Unidos de várias formas, que é o capítulo 4, né? Tanto na Revolução Inglesa de 1649 e de 89, ou na Revolução Americana de 1776, e posteriormente na Revolução Francesa de 1789, todos esses fenômenos eles fazem parte de um mesmo contexto, que são as chamadas revoluções burguesas, que é o momento que nós temos a substituição ainda daquele poder que estava na mão da nobreza, a toda aquela ideia de um feudalismo que ainda está persistindo no mundo, mas com a chegada dos burgueses ao poder, com a emergência das ideias iluministas, o mundo absolutista está dando lugar ao mundo burguês, que é baseado na ideia do direito à propriedade, o direito à vida, né, a proteção ao direito que as pessoas têm direito a ter direitos, né, e entre eles a gente já sabe, né, os dois mais importantes, que é o direito à vida e propriedade, que meio que são a mesma coisa, tudo certo? Então, tanto da Revolução Inglesa como da Revolução Francesa, nós entendemos que esses três fenômenos históricos eles têm uma imensa relação de proximidade. Todas elas são baseadas nas ideias iluministas, todas elas têm como pano de fundo a implementação, a organização, o que a gente vai chamar do nosso modelo econômico contemporâneo, que é o capitalismo, né? Professor, mas eu não lembro, qual é aquele outro termo que você chamava nas aulas que é parecido com o capitalismo? Liberalismo. Liberalismo e capitalismo nesse contexto é a mesma coisa. Tá certo? Não há uma separação, é apenas uma questão de termo, de palavra, mas não há nenhuma mudança muito forte entre si. E a França, nesse contexto, né, ela está passando por uma série de transformações. Ela passa por um país que está, assim, por um lado, né, uma pobreza e uma concentração de renda muito forte na mão de poucas pessoas, né, que vai ser o primeiro e o segundo estado, ou como está, né, no segundo tópico da página 83, que é onde fala, por exemplo, do primeiro, do segundo e do terceiro estamento. Tudo certo? Então, quem é formado, o que é o primeiro estamento? O primeiro estamento é formado, né, pelo clero, o segundo estamento é formado pela nobreza e pelos oficiais do Estado, né? E o terceiro estado é que a gente pode chamar assim, de forma bem geral, né? Que na época era chamado, considerado povo, né, que vai ser tanto a população mais humilde, a população mais pobre, que era boa parte da população francesa, como também os pequenos comerciantes, os pequenos investidores, né, os trabalhadores urbanos, os artesãos, né, ou seja, aquela camada de pessoas que formavam a boa parte da população, os pobres, mais os pequenos burgueses, os pequenos comerciantes, os pequenos investidores, os trabalhadores urbanos, que formavam o terceiro estado. E é importante mencionar, adivinhe qual era desses três que se pagava impostos? Exatamente, o terceiro estado. Né? Então, o primeiro estado, que era formado pelo alto clero da igreja, né, era isento de pagar impostos. O segundo estado, que é formado pela nobreza de forma geral, vai desde a família real francesa a todos os nobres de títulos na França, né? Todos eles eram considerados de nobreza e veja que coisa, também estavam isentos de pagamento de impostos. Todos eles, de certa forma, viviam das rendas oferecidas
né, dos impostos cobrados sobre o primeiro Estado. Então, entre algumas das coisas que há em comum entre a Revolução Francesa e outros tópicos, a gente já sabe que a importância é a ideia do racionalismo, a busca pela igualdade de todos perante a lei, a ideia de que as pessoas têm direito a terem direitos, né, como a gente chama no caso, por exemplo, da Inglaterra e dos Estados Unidos, a Bill of Rights, ou como a gente vai chamar, por exemplo, na França, da questão sobre os direitos humanos. Tudo certo? E como, de forma geral, organizado de forma geral, que a gente diz, né, que está por trás do iluminismo e do liberalismo. Importante a gente lembrar disso, tudo certo? Então, a Revolução Francesa foi o momento, né, foi a primeira experiência burguesa na França, de fato, onde os burgueses vieram assumir o poder. Mas a gente já sabe, como eu já apresentei para vocês, que tanto a Revolução Inglesa como a Revolução Americana, não foi uma revolução, digamos o seguinte, que a população mais pobre veio a ter tantos direitos como a Revolução Francesa. Né? Então, eu só coloquei essa imagem aqui, esse gráfico para vocês verem, apenas para lembrar de como estava, por exemplo, organizado, né, a sociedade francesa naquela época. O primeiro Estado, né, ou o primeiro estamento, né, que é formado pelo clero, o alto clero da igreja, e a França, lembrando, era um país católico, diferente da Inglaterra, que era um país protestante, oficialmente anglicano. Tudo certo? Então, o alto clero da França formava o primeiro Estado, o segundo estamento, o segundo Estado, era formado pela nobreza, e o terceiro Estado era formado pelo povo de forma geral, pelos trabalhadores, pequenos comerciantes, pequenos burgueses, artesãos das cidades, os miseráveis, as pessoas que passavam fome, etc. Né? Todas aquelas pessoas que tinham também algum tipo de necessidade social muito urgente, tudo certo? Então a gente sabe que as razões que vão levar a Revolução Francesa avançando, né, avançando para a página 84, o segundo tópico da página 84, a gente vê que a crise na França social estava muito forte naquele momento. Veja, a França já vinha nesse sistema praticamente absolutista, nesse sistema feudal, há mais de 1000 anos. Há mais de 1000 anos, a sociedade francesa foi construída à base de muita opressão e muita desigualdade social. Né? E após 1000 anos, vocês imaginam, né, que aquilo acabava por explodir de vez com as ideias revolucionárias vindo tanto pelo liberalismo como vindo pelo iluminismo. Então, quais são algumas das bases, né, da Revolução Francesa? Entre elas, a desigualdade social, que era muito forte na França, o luxo e o privilégio, tanto da nobreza como do alto clero, tudo certo? A burguesia, que era um grupo social que tinha muita riqueza, mas não tinha poder político. Lembra quando a gente debateu impostos e representação política, né? Então, veja, tanto os burgueses como a população mais pobre pagavam uma infinidade de impostos, mas não tinham direitos como a nobreza que administrava a França tinha. Tudo certo? Então, outro ponto que a gente poderia colocar, a fome e os impostos altos. A gente já debateu isso cansativamente, né? Porque, veja, do que adianta a população estar, né, num nível de desigualdade, de fome, de pobreza tão grande e ela ainda ter que pagar impostos. E, por fim, né, que é talvez o mais importante de todos, que é como as ideias iluministas e liberais vão transformar, por exemplo, aquele momento. Porque o despertar das ideias iluministas, o despertar das ideias liberais, vai ser como um vento que está guiando o mundo, por exemplo, naquele momento. Ele está atacando aquelas velhas instituições que tinham condenado aquelas populações à opressão, à violência e à exploração. Tudo certo? Então, dado esse costume, dado essa desigualdade toda que a população francesa vinha passando, né, nós vemos, por exemplo, esse gráfico aqui, algumas turmas, a gente já deu para começar, mas se você fez parte de alguma turma que a gente ainda não começou por uma questão de uma aula apenas de diferença, nós já vimos, por exemplo, esse gráfico. Se vocês observarem o gráfico 1, que está aqui à esquerda, vocês observam o seguinte, era como estava dividida a população. Veja, 84% da população francesa era formada pelos mais pobres, pequenos burgueses, pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos. Mas veja, boa parte dessas pessoas eram pessoas muito pobres, que dependiam, né, assim, que dependiam do Estado, dependiam assim de ajuda mesmo, sabe? Era uma pobreza generalizada na França, uma pobreza desgraçada mesmo. Né? Por outro lado, vocês veem, por exemplo, que tem no gráfico tem 13,5%. Era formado pela alta burguesia. E, por fim, nós temos esse grupo menorzinho, vocês podem ver aqui que é 2,5%, que é formado pelo clero e pela nobreza.
Essa era a organização da população na época. E do outro lado, nós temos como era distribuída o valor da propriedade, ou seja, do capital, tudo aquilo que o país produzia de valor naquele momento. Veja, 84% da população só ficava com 20% da riqueza produzida pelo país. 13,5% da população, que era formada pela média e a alta burguesia, ficava com 40%. E a população e o grupo que ficava em torno mais ou menos de 2,5% ficava com aproximadamente 40% da riqueza produzida pelo país. Então veja o seguinte, nós observamos que nessa situação é uma situação que é de desigualdade social. Veja, a França não é um país pobre, a França é um país desigual, porque a França produz riqueza, mas essa riqueza não é distribuída de forma igualitária para todos na sociedade, tudo certo? Então vamos avançando aqui, tudo bem? Então a gente já fez, por exemplo, um debate, né? a gente já viu de como o absolutismo removia essa riqueza, por exemplo, né, da população. Temos, por exemplo, 2 quadros, por exemplo, famosos, e um livro que eu acredito que alguns de vocês já vieram a ler, ou se não vieram a ler, um livro interessante, né, para se conhecer, que é um livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. Né? Mas nós temos, por exemplo, nesse primeiro quadro, né, um quadro representando o rei francês, o Luís XVI, e do outro lado uma simples trabalhadora camponesa francesa. Se a gente observar, vou fechar aqui minha imagem para vocês olharem mais direitinho os quadros, vocês percebem de como a questão material era tão importante. A gente observa, né, que o segundo estado, formado pela nobreza, tinha uma exuberância de riqueza, e o terceiro estado literalmente pagava impostos, não tinha, por exemplo, praticamente quase nada para vir a sobreviver. E um dos maiores símbolos, por exemplo, né, dessa questão vai ser exatamente, né, o próprio dessa questão de desigualdade, vai ser, por exemplo, né, o palácio, por exemplo, da Bastilha, que era uma espécie de residência de palácio onde vivia tanto a família real francesa, como vivia também, né, parte de nobres, né, alguns nobres mais próximos da família, mas que representavam o poder do feudalismo, que representavam o poder daquele absolutismo que ainda existia na França, e toda aquela riqueza, todo aquele padrão de vida altíssimo, em contraste com a pobreza generalizada da população francesa. Se vocês olharem na página 84 do módulo, na parte de baixo, vocês observam que há alguns detalhes sobre o próprio Palácio de Versalhes. Né? Então, veja, o Palácio de Versalhes era esse símbolo, né, de toda a desigualdade, se tornou um símbolo de uma desigualdade maior que era a sociedade francesa naquele momento. Porque um dos motivos que vai levar a própria eclosão, né, da Revolução Francesa foi a própria, por exemplo, que a gente até acabou de encerrar o assunto, foi a Revolução Americana. Porque vocês devem lembrar, qual foi uma das nações que ajudaram as 13 colônias a lutar contra a Inglaterra? França. Só que a França gastou tanto dinheiro, investiu tanto, de certa forma, na época, para ajudar com equipamento, soldados, navios, equipamento de guerra às 13 colônias. Por quê, professor? Porque a França é uma rival histórica da Inglaterra. Né? Então, ela investiu pesadamente na independência, da independência dos Estados Unidos, só que após terminar a Guerra de Independência dos Estados Unidos, entre 1781 e 1783, a França estava numa situação econômica quebrada. Sabe? Ela não tinha meios econômicos para manter a sua economia, né, de pé. E qual foi a ideia genial que o governo, uma das ideias geniais, né, geniais no sentido irônico que eu estou falando, né, qual foi uma das ideias geniais que o governo francês teve para cobrir, né, os problemas econômicos? O Estado não está conseguindo, por exemplo, pagar as suas dívidas. Adivinhe, que é o tema geral que se repete em todas as revoluções burguesas. Isso mesmo, cobrar impostos, aumentar os impostos ainda mais. Só que a população francesa já estava há muitos séculos, né, pagando uma infinidade muito alta de impostos para a nobreza. Mas na metade dos anos de 1700, né, na metade da década de 1780, a França estava numa situação econômica dificílima. Então, para cobrir os buracos que estavam no orçamento da França, o próprio governo francês, por exemplo, teve uma ideia de criar impostos sobre itens básicos da população. E entre elas,
por exemplo, né, a própria farinha que era vendida, um tipo de farinha, eu não posso considerar nenhuma farinha de qualidade, era um resto de farinha, por exemplo, que era vendida aos mais pobres, um tipo de farinha queimada, né, que era vendida, né, nas que como a gente chama, né, por exemplo, aqui no Brasil, em padarias ou panificadoras, né, que era vendida, por exemplo, né, para os mais pobres, aquela farinha que sobrava dos fornos, aquela farinha quase queimada, quase granulada, dura, ressecada, né? E o governo francês criou uma determinação que se obrigava, por exemplo, né, a se pagar impostos sobre isso. Então vocês já sabem que a gente já debateu, por exemplo, sobre isso, né? Quando você não tem mais o que perder, quando veja, até a população mais pobre já não tinha mais o que perder, já estava economicamente numa situação de penúria muito grande, o que é que veio a restar, por exemplo, para ela? Por exemplo, a revolução. Então, quando eu não tenho, por exemplo, mais o que perder, né, eles partiram, né, para atitudes, né, que a gente chama, né, que são as atitudes de violência. A população cansou de todo aquele processo, né, de exploração que eles estavam. E em julho de 1789, é curioso, 1789 é quando toma posse o primeiro presidente dos Estados Unidos. E a França esperava receber a ajuda dos Estados Unidos. Só que é que os Estados Unidos fazem em relação à França? Absolutamente nada. O país fica numa divisão se apoia ou não a França. Mas quando eles começaram a observar os rumos que estavam sendo tomados, por exemplo, na Revolução Francesa, que eles consideravam violentos demais, pois a Revolução Americana é uma revolução burguesa. Né? E os burgueses americanos não viam com muito maus olhos, por exemplo, como a Revolução Francesa, os destinos que ela estava sendo tomado. Né? Então, um dos símbolos que marca, né, o início da própria Revolução Francesa, né, foi no dia 14 de julho de 1789, que é um feriado, inclusive, nacional até hoje na França, né, que o que vai acontecer? A população francesa vai partir para as ruas, cansaram daquela exploração tremenda que eles estavam passando, tomam as ruas da capital, o governo se vê acuado, se vê isolado, não tem muitas saídas, entende que tem que negociar para sobreviver, muito parecido com o que aconteceu na Inglaterra, por exemplo, quando foi assinado, né, durante a Revolução Gloriosa. Nós temos que reconhecer que o mundo está mudando e para a gente continuar existindo como monarquia, nós temos que abdicar de algumas coisas para continuar existindo. Só que a população francesa está muito cansada da violência, dos impostos, da pobreza, da concentração de renda, da desigualdade, de toda aquela situação econômica que eles estão, por exemplo, né, passando. Então, por exemplo, no dia 14 de julho de 1789, a população francesa parte para as ruas, ataca aquela que era um dos símbolos máximos, né, do absolutismo francês, que era uma prisão que ficava, né, na cidade de Paris, que era a Bastilha. A Bastilha era uma prisão e lá era colocado quem? Os inimigos da monarquia absolutista francesa, da família, né, dos Bourbons da França, né, do rei francês Luís XVI. Né? Então, em 17 de julho de 1789, aquela população toma as ruas, destitui o governo e nasce e é um período, e veja que coisa, a Revolução Francesa é um período de 10 anos. É uma guerra civil. No início, é uma guerra do primeiro Estado, do terceiro Estado, junto da burguesia, contra o segundo Estado, que é formado pela pobreza, que é formado pela nobreza, e alguns setores do alto clero. Então, durante o início da Revolução Francesa, até o rei francês ser preso, capturado e decapitado, a gente vai ver já a coisa das guilhotinas, né? Então, veja, durante esse período de 10 anos, teve vários momentos diferentes da Revolução. Mas uma das coisas que a gente, por exemplo, pode ver, que é um marco, que é um símbolo, né, da Revolução Francesa, foi a criação e a organização, após o 14 de julho, 2 meses depois, vem a declaração, né, que a gente, professor, né, é parecido à Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, é parecido com, por exemplo, a Bill of Rights, né, na Inglaterra, e a Bill of Rights também americana, que foi feita na Constituição deles, sim. É apenas um nome diferente para outra coisa. Tudo certo?
né? Então, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão é a Bill of Rights francesa, e eu trouxe três principais artigos aqui, né? Lembrando que é uma declaração muito longa, né? E eu trouxe, por exemplo, 3 artigos aqui que eu considero importantes para a gente ver aqui. Primeiro, os homens nascem e são livres, em iguais e que direitos. Segundo, a finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais. Me lembrem, quais são os direitos naturais? Direito à vida, direito à propriedade, liberdade de fé e de religião. Além de você ter o direito de escolher a sua fé ou religião, né, tanto faz, você tem que ser respeitado por essa escolha. Quarto, liberdade de expressão, ou escolha política, ou opinião política. Liberdade, você ter direito a se rebelar contra um Estado, por exemplo, tirânico, né? Então, veja, a função da organização política é garantir que as pessoas tenham direito a terem seus direitos naturais protegidos. E o quarto, veja que curioso, né? A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Então, veja, tem até aquela expressão que eu acho que eu já falei com vocês, qual o limite dos meus direitos? Quando começa o do outro. Então, a Revolução Francesa tem esse marco, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? É um marco nos direitos franceses, né? A Revolução Francesa tem como símbolo três lemas principais: liberdade e igualdade, que vocês devem lembrar, tanto da Revolução Americana como da Revolução Inglesa, liberdade pelos direitos, o tratamento igual de todos perante a lei, mas a Revolução Francesa tem 2 coisas a mais, entre elas a ideia de fraternidade. Não é possível os irmãos de uma mesma sociedade, as pessoas que formam a mesma sociedade, explorarem as outras. Certo? E vem um segundo tópico para a gente finalizar essa metade do vídeo, que diz o seguinte: quais são os grupos políticos da Revolução Francesa? Jacobinos e girondinos, né? Os jacobinos representavam o que hoje a gente poderia chamar a esquerda, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui, né, para vocês verem, até para nortear, né, até mentalmente. Os jacobinos representaria, talvez, a gente poderia fazer uma comparação, lembrando que essa comparação não pode ser 100% ao pé da letra, mas vamos chamar assim: os jacobinos representavam a esquerda política, né, que era ligada aos mais pobres, aos camponeses, às pessoas, os miseráveis, às pessoas que não tinham acesso, por exemplo, né, a direitos, a capital, a propriedade, os pequenos burgueses. Curioso isso. E os girondinos eram os representantes da direita, que era a alta burguesia e a antiga nobreza que perdeu o poder. Só que, quando a Revolução Francesa estava se lutando contra o rei Luís XVI, esses 2 grupos estavam, digamos o seguinte, em aliança na prática. Mas a partir do momento que o rei francês vai ser capturado, preso e decapitado e guilhotinado, cortando-lhe a cabeça, né? O que é que vai acontecer com esses 2 grupos? Eles vão se tornar rivais. Porque os franceses entenderam, com a Revolução Inglesa e a Revolução Americana, uma coisa importante: não adianta nós trocarmos um rei absolutista pela alta burguesia. Nós temos que fazer uma revolução que todas as pessoas da sociedade tenham os mesmos direitos e tenham as mesmas oportunidades políticas, econômicas e sociais. Porque não adianta trocar o absolutista pelo alto burguês. Por exemplo, a baixa burguesia, os pequenos comerciantes, os pequenos investidores, estavam ao lado dos jacobinos, da esquerda. E os girondinos, que representavam a direita, né? Então, esses 2 grupos, os jacobinos e os girondinos, eles o que organizaram politicamente, né, a Revolução Francesa. Então, os 3 lemas principais, né, da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Tudo certo? Então, agora nós nos aproximamos no módulo, né? Nós estamos aqui entre a página 88, né, e a página 89. Nós estamos passando essa parte, nós já vimos, né, a questão da Declaração Universal dos Direitos do Homem, os lemas, os grupos políticos, e nós sabemos uma coisa que é importante e nós já batemos aqui. Porque, veja uma coisa, até mesmo a igreja esteve dividida na Revolução Francesa. Lembrando, no caso, a França, na época, era um país de predomínio católico. Então, por exemplo, o alto clero da igreja, né, bispos, a maioria dos bispos, os cardeais, os representantes políticos, né, do alto clero, ficaram ao lado, no início
da monarquia absolutista e depois se aliaram aos girondinos, né? E o baixo clero, que era formado pelos padres, os freis, né, freiras, por exemplo, né, os grupos que estavam, digamos o seguinte, que faziam o serviço pastoral ao lado da população mais pobre, eles estavam ao lado de quem? Do que a gente chama de povo, estavam ao lado da Revolução. Então é curioso pensar que até mesmo a igreja, né, durante a Revolução Francesa, esteve dividida, né? Então, um dos marcos, por exemplo, né, da Revolução Francesa é a morte e a decapitação, né, de um rei francês, literalmente, cortaram-lhe a cabeça. Né? A gente sabe que a França não foi o primeiro país a cortar a cabeça de um rei. Se vocês lembrarem na Revolução Inglesa, Carlos I, vocês lembram? Né? A cabeça dele foi cortada com um machado. E agora, mais ou menos, né, uns 130 anos depois, se eu não me engano, né, em 1793, mais de um século depois, o rei Luís XVI é guilhotinado, ele é capturado pelos revolucionários, né, ele tentando fugir da França, tentando sair da capital, se eu não me engano, Paris, ele se transveste de mulher, se veste de mulher, né, mas as pessoas o acabam reconhecendo. E quando ele é preso, ele é julgado, condenado, e a pena que ele recebe é a pena capital, que é a pena de morte. Lembrando, a população francesa estava assim, com muito ódio no coração contra a monarquia, tudo certo? Essa máquina que vocês estão vendo é o que eu chamo de guilhotina. Lembrando, professor, por que é que o rei inglês não foi guilhotinado? Porque não existia máquina na Inglaterra na época. Foi cortado com um machado. A guilhotina, lindos, pensem uma coisa, é um resultado da própria Revolução Industrial. Tudo certo? Então, a guilhotina foi inventada para o quê? Se acelerar a morte dos inimigos da Revolução. É engraçado pensar nisso, porque várias pessoas, né, famosos, por exemplo, né, como Lavoisier, o pai da química, né, se eu não me engano, até um inventor, né, da guilhotina, né, Inácio Guillotin, se eu não me engano, ele também, o próprio inventor da guilhotina, foi guilhotinado, porque a máquina foi usada, né, pelos jacobinos para punir todos os grupos, né, que eram contra a Revolução Francesa. Se depois que o rei foi morto e capturado, e preso e condenado, se após o rei ter sido preso, quem agora vai se tornar o rival dos jacobinos? Os girondinos. E quem é que vai se tornar rival dos girondinos? Os jacobinos. Só que os girondinos vão governar boa parte da França. Né? Até perto do final da Revolução Francesa, os jacobinos governam. Né? E um dos símbolos, por exemplo, né, da Revolução Francesa é esse quadro. E o que é que a gente consegue identificar nele? Observe. Armas, o povo em armas, mas o símbolo Marianne, né? Que se a gente fizesse uma tradução para o nome dela, Marianne, Mariene, né? Seria algo como Maria, a ideia da maternidade de uma mãe de um povo que é a República. Se vocês quiserem fazer uma comparação, pegarem, por exemplo, uma nota de real, de 2, de 5, de 10, de 50, de 100, de 200, não importa a nota que vocês têm, né? Vocês vão observar que o rosto de Mariene vai se tornar símbolo das repúblicas. Mariene é um símbolo de uma república que agora tenta tratar todos de forma igualitária, porque a justiça é vista como feminina e uma mãe não trata desigual os seus filhos, diferente do absolutismo, diferente dos 3 estados. Tudo bem? Então, vamos avançando. Então, nesse período, né, que a França está passando por essas transformações muito fortes, os velhos símbolos estão sumindo e novos símbolos estão nascendo. Veja, a monarquia, né, que era o símbolo do país, e agora novos símbolos que surgem. Marianne, a revolucionária. Professor, ela existiu como pessoa? Não. Ela é um símbolo político e um símbolo cultural. Tudo certo? Então, nesse período que os jacobinos, por exemplo, né, após eles capturarem o rei e o guilhotinarem, e após a sua morte, até perto do fim dos anos de 1780, é um período chamado de terror jacobino. E esse terror jacobino é considerado, né, um período assim, de imensa violência e que, de certa forma, vai assustar, né? E nós estamos agora na página 93, e o terror jacobino vai assustar os interesses dos girondinos, que viam a violência e a perseguição feitas pelos jacobinos de forma exagerada. Porque qualquer grupo que criticasse a Revolução Francesa, qualquer grupo que não defendesse os interesses do povo, os jacobinos que governavam a França, eles condenavam as pessoas o quê? A pena de morte. E a pena de morte onde era que acontecia? Na guilhotina. Tudo certo? Então, o terror jacobino
vai chegar ao fim, né, com um golpe que é chamado, né, que é o golpe do 18 Brumário, né? Então nós avançamos um pouco, né, para a página 94 e como reação ao governo jacobino, né, os girondinos vão organizar um golpe de Estado e vão colocar uma figura importantíssima que vai por fim à Revolução Francesa. Mas veja que coisa, a Revolução Francesa vai ter fim como evento histórico, não como as suas ideias. Quem vai por fim, por exemplo, à própria Revolução Francesa? Uma aliança entre os girondinos e um oficial militar francês famoso, muito, na época, que era o general Napoleão Bonaparte. E em 1789, né, Napoleão Bonaparte assume o governo através de um golpe de Estado dado, né, pelos girondinos. Os girondinos tomam o poder, expulsam à força, né, os jacobinos do poder, da administração da França, e colocam como seu representante aquele que era um líder político carismático, que era Napoleão Bonaparte. E uma das coisas que o governo, veja que coisa, Napoleão Bonaparte encerra a Revolução Francesa. Mas, por outro lado, ele aplica vários ideais da Revolução para agradar tanto a esquerda como a direita. Por exemplo, ele aboliu os privilégios da nobreza e do clero. E isso assim ele dava favor a quem? Aos jacobinos. Por outro lado, ele garante a proteção à propriedade privada. Para agradar quem? Os girondinos, à direita, né? E todos são tratados todos são iguais perante a lei. Uma lei que agrada, um projeto que agrada ambos os grupos, tudo certo? Então, de forma geral, em linha geral, essa foi a revisão a revisão para alguns e a apresentação para outros sobre o tema do capítulo 5, sobre Revolução Francesa. E um último aviso final, eu vou deixar no grupo, no Class, as páginas que eu quero que vocês estudem com mais carinho, né, para a prova, com mais atenção, e o link desse vídeo vai estar junto, tudo certo? Então é isso, queridos. Muito obrigado por participarem da aula, assistirem a aula até o fim, revisem tudo, reassistam o vídeo quantas vezes quiserem, vai ficar disponível até perto do dia da prova, tudo certo? Muito obrigado e até a próxima.